Eu resolvi preparar essa apresentação, esse seminário, na verdade, já faz bastante tempo que eu estou querendo fazer, porque tem algumas coisas que às vezes acontecem e passa desapercebido para a gente. E eu tinha até feito uma apresentação, só para falar que eu tenho uma formação nessa parte de engenharia, de ciências, para não ficar parecendo que é um louco falando bobagem ou parecer só uma teoria da conspiração, tá? Então, queria falar para vocês que Deus ele também se apresenta dentro das dimensões do nosso físico e tem até uma analogia que a representação da Trindade ela se manifesta também em diversos outros aspectos. Então, na música a gente tem ritmo, melodia, harmonia, dentro do espaço, largura, comprimento e profundidade. A gente tem passado, presente e futuro, o estado da matéria, sólido, líquido e gasoso, dentro do átomo, prótons, nêutrons e elétrons. E a gente percebe até dentro da Bíblia Deus atuando nessa parte da ciência, dando inteligência, né? Em Daniel, capítulo 1, versículo 17, fala que a esses 4 jovens, Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. Por outro lado, a gente sabe que Satanás ele também atua nisso. Em Êxodo 7, 11, fala que o faraó, porém, mandou chamar os sábios e feiticeiros e também os magos do Egito e fizeram a mesma coisa por meio das suas ciências ocultas. Então, a gente vê a figura de Satanás também atuando nesse tipo de aspecto, dentro da ciência, dentro de diversas coisas. E Êxodo 31, versículo 3, fala até inclusive de habilidades e capacidade artística. Então que Deus, ele capacita as pessoas com inteligência dentro da ciência, tecnologia, mas por outro lado, também Satanás faz a mesma coisa. Então só para relembrar, tá? Que em Daniel 12, versículo 4, fala que a ciência se multiplicará. Ou seja, a ciência vai aumentar cada vez mais. E ele continua no versículo 8: qual será o fim dessas coisas? E a resposta é: vai, Daniel, porque essas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim, e muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente. E nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. E a gente sabe que quem dá a verdadeira sabedoria é o próprio Deus. A Ellen White ela também fala bastante sobre ciências. A gente tem a parte de escrito dela falando de saúde, tudo, e a gente tem também especificamente dela falando da ciência de uma forma geral. Ela fala que Deus é o autor da ciência. Fala que as pesquisas científicas abrem a mente a vastos campos de pensamento e informação, habilitando-nos a ver a Deus em suas obras criadas. Deus é o fundamento de todas as coisas. Toda ciência verdadeira está em harmonia com as suas obras. Então ela destaca que Deus é o autor da ciência e que a ciência serve para revelar Deus também nas obras criadas. E ela ainda completa que toda ciência verdadeira tem que estar em harmonia com as suas obras. Que está escrito no livro Mente, Caráter e Personalidade. Depois eu compartilho essa apresentação com vocês, tá? E ela ainda coloca que o conhecimento verdadeiro é divino. Satanás insinuou na mente de nossos primeiros pais um desejo de possuir um conhecimento especulativo, mediante o qual, disse ele, melhorariam em muito a sua condição. Mas, para isso conseguir, teriam de seguir um procedimento contrário à santa vontade de Deus. Então, meu objetivo geral nesse seminário é mostrar uma parte da ciência que vem de Deus e uma parte da ciência que é uma agenda, é um compromisso, é uma coisa que tem acontecido nos últimos 150 anos, que é Satanás agindo. Então, Ellen White ainda destaca muito bem, que fala que tem muito um caráter especulativo, que fala que melhoraria muito, que é benéfico, que é isso e aquilo, mas que isso é contrário à vontade de Deus.
E ainda ela coloca que a teoria dos grandes homens precisam ser peneiradas cuidadosamente para excluir o mínimo traço de sugestões ateístas. Eu resolvi fazer esse seminário fechado, porque também precisa de ter muitos outros conhecimentos previamente disso. E um dos conhecimentos que a gente sabe é que a partir de 1844 também se intensificou muito o movimento ateísta. E grande parte da ciência, grande parte dos cientistas se declaram ateístas. E ela continua: uma pequenina semente lançada por professores de nossas escolas, acolhidas pelos estudantes, suscitará uma colheita de incredulidade. O Senhor é quem deu todo o brilho intelectual possuído pelo homem e deve ser dedicado ao seu serviço. Essa parte aqui eu vou fazer mais a citação e depois eu vou trazendo os exemplos, tá bom? E ela continua: o conhecimento é poder, mas só é poder para o bem quando unido à verdadeira piedade. Tem de ser vitalizado pelo Espírito de Deus a fim de servir aos propósitos mais nobres. Só um segundinho, pessoal. Fala, Jean. Chegando atrasado, né? Jean, você tá aí? Niel? Ah, beleza, vou continuar aqui, pessoal. E ela continua colocando que quanto mais íntimo o nosso relacionamento com Deus, tanto mais plenamente compreenderemos o valor da ciência verdadeira. Eu só falo de uma ciência verdadeira porque, em tese, tem uma ciência que é falsa. E você precisa de ter um relacionamento com Deus para você conseguir discernir. A ciência será, então, como foi para Daniel, a serva da religião, e todo o esforço, do primeiro ao último, contribuirá para a salvação do homem, alma, corpo e espírito, e para a glória de Deus por meio de Cristo. Fundamentos da educação cristã. Então, eu tinha comentado com vocês, na mesma época de Ellen White, surgem diversos outros movimentos, e esses movimentos vão contra tudo que a gente acredita, contra tudo aquilo que a gente prega. E eu trago um destaque para o movimento do comunismo, que é idealizado por Marx, o movimento da evolução das espécies, a teoria do evolucionismo, que vem por Charles Darwin, e as irmãs Fox, que talvez vocês também não conheçam tanto elas, mas elas trazem o espiritismo moderno à tona. Inclusive, Ellen White cita episódios que houve manifestações de espírito com essas três irmãs. E o engraçado é que tudo acontece ali pertinho de 1844, acontece tudo aí nesse século XIX, esses movimentos crescendo. E tudo isso vem trazendo também um crescimento exponencial da tecnologia. Já no finalzinho ali do século XIX, começo do século XX, a gente tem o começo da produção em massa, revolução industrial, tecnologia crescendo. Embora a gente ainda estivesse vivendo no mundo analógico, todo o passo do consumismo, todo o passo de comprar aquilo que você não precisa, tudo aquilo que é relacionado a ateísmo, tudo aquilo que é relacionado à evolução das espécies, começa a tomar proporções bem maiores. E isso eu chamo como agendas malignas. Nós temos várias agendas, vários compromissos, várias tentativas do inimigo começou aí junto com a nossa igreja. Inclusive, crises e ciclos econômicos têm a ver com a história da nossa igreja. Mas isso aí é um tópico para outro seminário. Então eu queria mostrar para vocês duas figuras importantes que surgem aí no século XX e que a gente pode entender que são pessoas ateias, pessoas evolucionistas, pessoas descrentes e que não acreditavam em Deus. O primeiro dela é o Asimov. O Asimov, você pode chamar ele aí como o profeta da tecnologia do diabo.
Então, ali no comecinho do século XX, anos 1900 a 1920, 1930, esse cara, ele profetizou, ele escreveu sobre smartphone, ele escreveu sobre painel solar, ele escreveu sobre a televisão 3D, ele escreveu sobre cozinhas inteligentes. Se você hoje digitar lá no YouTube, cozinha inteligente, você vai ver que na China você já tem robôs que preparam uma refeição só de você escolher. O próprio robô escolhe os ingredientes e prepara. Ele fez também previsão sobre lentes e janelas transitions, que seria o vidro que muda de cor de acordo com a luminosidade do sol. E ele falava ali sobre carros com cérebro robô. Hoje a gente sabe que já existe carros autônomos que se dirigem sozinho. E ele escreveu isso numa época que não existia uma tecnologia digital. Esse outro cara aqui, também conhecido como outro profeta de tecnologia do diabo, mas ele parte para outro aspecto, ele vai até para um aspecto social, e ele tem um livro, tá? Depois vocês procuram aí o nome dele, ele chama Aldous Huxley. E ele escreveu, naquela época ainda como uma forma de ficção, sobre a reprodução humana in vitro, edição genética, programação neurolinguística, psicotrópicos, que seria a utilização de remédios para dormir, remédio para você ficar calmo. Ele escreveu sobre estimulante sexual e também sobre passeios, viagens ao redor da Terra. E a gente sabe que isso hoje já existe. Nós temos outra figura importante nos dias de hoje, que ele é uma figura também que eu encaro que ele é um peão de Satanás trabalhando no meio disso, que é o Elon Musk. E ele já promove essas viagens pelo espaço. Então eu queria abrir um parêntese agora e eu vou colocar um vídeo. E esse vídeo, provavelmente às vezes você já tenha assistido ele, você tenha até lido o livro. É o mesmo autor do Viagem ao Sobrenatural. E de tudo que ele falou, teve uma coisa, um ponto que me chamou muito a atenção. Eu peguei o vídeo dele, editei, acabei cortando um pedacinho para não ficar muito longo, para vocês entenderem um pouco sobre isso que eu estou falando e que isso já tinha sido revelado. Mas até então, porque a gente não tinha tido acesso a esse tipo de tecnologia, a esse tipo de conhecimento e esse tipo de dinâmica social que a gente tem hoje, provavelmente tinha passado desapercebido. Então eu vou colocar aqui para vocês assistirem. Se o áudio tiver um pouquinho ruim, vocês me avisam, tá? Vou colocar um pedacinho aqui. E ele estava falando aqui, pessoal, sobre que ele estava numa sessão espírita, ele estava dentro de um lugar onde as pessoas adoravam Satanás, satanistas declarados, e que durante essa reunião, o sacerdote que estava ali começou a fazer algumas revelações de coisas que o próprio Satanás havia revelado para ele. Então, note bem, preste bastante atenção no que ele está falando aqui. Perceba também que esse é um vídeo antigo, não é um vídeo de hoje. Então, preste atenção, já já a gente vai comentando sobre ele. Vou tirar meu microfone aqui para deixar mais perto do áudio. One was Satan's Great General Council of the 1700s. The mysterious things that I heard there was an eye-opener. First of all, we'll go through the Great General Council. Okay. At the beginning of the 1700s, said the high priest, Satan and all his spirit counselors held a Great General Council with one purpose in mind. It was to prepare for the great industrial age that was soon to break upon the world. And Lucifer also foresaw another age that was to follow that, where tremendous scientific discoveries would be made by people. And we would enter a unique age that would change the way that everybody lives. It would also serve to usher in the end times and the close of the great controversy between the forces of good and evil. And the priest said that Lucifer had been studying the Bible. And he found in Daniel 12:4, where we are told about the time of the end, many shall run to and fro, knowledge shall be increased.
He understood it to be that we're getting to that point. And he had, with all the spirit counselors, to change their modes of operation in order, to ensnare people. And he devised a way whereby people would disqualify themselves from being members of Christ's kingdom. And he was just very candid about this. Oh, yeah. Telling you and the rest of the group, 60 or 70 people there, the plans that Close to 100 people. Lucifer had revealed to him. And by the time the council came to a close, they had three major policies that were going to be followed. First, they were to see to it that humans would be made to believe that Satan and his angels do not really exist. Now, the next thing, the three parts policy that they had adopted there, the second one was to find a way of being able to get total control of people's minds. And that would be done by taking hypnotism out of the realm of the occult and introduce it as a new science for the benefit of mankind. So now this would be a way of de-Christianizing the Western world through the avenue of mysticism. The three things were, number one, that they did not want Satan did not want the human family to think that he or his angels existed. Right. The second point that you made had to do with taking control of people's minds. That's right. The third point was what? Was to destroy the Bible without burning it. Okay. See? And what was the strategy on that? On that, it was very interesting. Because after the Great General Council, it was decided that Satan would tutor Charles Darwin personally in setting up the principles of his theories of evolution. He was tutored by Lucifer himself, the fallen Lucifer. Pessoal, conseguiram assistir bem? Conseguiram assistir bem? Valeu, Jean. Valeu, Marcela. Vocês conseguiram ouvir? Aqui, André. Ah, beleza. Tava meio com medo que ficasse travando ou o áudio não ficasse bom. Então, olha como que é profundo que ele fala que Satanás, ele tinha um plano de fazer que as pessoas nem acreditassem que o diabo existisse e que as pessoas passassem a desacreditar no próprio, desqualificar a Deus. E qual que é a ferramenta principal que ele utiliza? Teoria da evolução. E muito me espanta que muitos cristãos não sabem defender sequer o criacionismo de um ponto de vista científico. Muitos cristãos estão aí na escola e os professores estão falando na cabeça deles. E a teoria da evolução, que pouco a pouco, ela desqualifica Deus, estimula ateísmo e faz as pessoas desacreditarem no próprio Deus. Então não é uma coisa que está acontecendo de ontem para hoje. Isso está acontecendo por mais de 150 anos. E é uma coisa acima da outra. E ele fala ali, inclusive também, isso é importante, do controle da mente. Ele fala que o diabo queria ter o controle da mente das pessoas. Ele cita ali sobre o mesmerismo, que é o hipnotismo, que Ellen White fala também. E eu vou mostrar para vocês como que é a forma moderna de se conseguir fazer isso. Como que isso acontece nos dias de hoje. A gente tem uma vertente muito grande aí que está crescendo nos dias de hoje, que são os coaches. Coaches utilizam técnicas de hipnotismo para convencer as pessoas. Mas não é disso que eu quero falar, tá? Não é esse tipo de abordagem que eu vou ter. Até porque isso é muito óbvio, é muito claro. Eu quero mostrar para vocês uma coisa que acontece mais sutilmente e a gente não percebe. Que essa é a intenção de Satanás. Na hora que a gente vê, está na nossa cabeça. Então, falando um pouquinho mais especificamente sobre ciência,
Deixa eu aumentar a tela aqui. Eu tenho uma formação que é Engenharia e Ciências de Materiais, que trabalha diretamente com desenvolvimento de materiais e tecnologia. Então aqui uma figura da tabela periódica. Provavelmente todos vocês que passarem pelo ensino médio, pelo menos, lembram mais ou menos da figura dela. Notem também que se faz aí mais de 10 anos que você não olha para uma tabela periódica, ela aumentou um pouquinho de tamanho, porque a ciência continua descobrindo novos materiais e sintetizando outros materiais. Então, hoje ela é composta de 118... Um pouquinho, pessoal. Alguém querendo entrar? Não? Sei lá, aconteceu aqui. Então, a tabela periódica, sendo composta de 118 elementos, a gente consegue combinar esses elementos em mais de 1,6 milhões, 1.600.000 combinações conhecidas. Então, combinando um material com outro, eu tenho um outro elemento. Eu consigo fazer remédio, eu consigo fazer material. Onde está vindo o barulhinho aqui, hein? Ah, o David. Então, voltando aqui. Por outro lado, eu tenho mais de 185 milhões de combinações possíveis. Por que eu falo possível e não conhecida? Porque a gente ainda não sabe fazer. A gente não sabe estabilizar esses materiais. E, por exemplo, quando eu falo de materiais, vocês podem ver que ao longo das décadas, dos anos, se desenvolveu plástico, se desenvolveu metais, tudo isso combinando diferentes materiais. A gente teve também muita evolução do ponto de vista da inteligência artificial. Você tem aí o OK Google no seu celular. Você tem a Siri no iPhone. Você tem a robótica, robôs humanoides, robôs autômatos, crescendo muito. Nós temos a nanotecnologia. Com a nanotecnologia, por exemplo, pessoal, eu consigo colocar um remédio em partículas tão pequenas, coloco ele dentro de um transportador biológico e quando você toma esse remédio, a partícula desse remédio vai chegar no lugar exato onde está a doença. Isso é nanotecnologia. A medicina evoluiu, melhorou um pouco a qualidade de vida, a expectativa de vida, e a ciência foi crescendo. Só para comentar um pouquinho, para vocês entenderem o que pode ser feito e a gente ainda não consegue, tem um material que se chama molibdênio. O molibdênio é um material extremamente condutor, ele é muito magnético. Então ele é utilizado muito nos trilhos dos trens balas. Por quê? Por levitação magnética. Se conseguíssemos estabilizar esse material com nanopartículas, seria possível fazer um elevador da Terra até a Lua, que ia levar menos de 2 minutos para você transportar materiais da Terra até a Lua. Só que a gente não consegue estabilizar ele num formato sólido, ele é somente pó. Pode ser que a gente consiga? Não sei. Então, do que a ciência é capaz de fazer, eu tenho muita certeza que foi Deus que revelou para as pessoas. E, por outro lado, tem algumas outras coisas que eu também tenho plena convicção, plena certeza de que foi o próprio Satanás. Abrindo agora o ponto específico do que eu queria falar nesse seminário. Em Mateus 24:37 fala: "E como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem." Isso quer dizer o quê? Se nós quisermos entender a parte dos eventos finais, nós temos que olhar para o que aconteceu na época de Noé. E Ellen White, ela fala uma coisa muito interessante e que, inclusive, foi ponto de muitas controvérsias ao longo dos anos. Isso está escrito no 3º volume do livro Spiritual Gifts. Não sei se tem em português, tá? Porque olha quando que foi escrito. 1864, e depois essa citação foi retirada dos livros.
Ellen White fala que um anjo do Senhor apareceu para ela e pediu que fosse retirado dos livros. E assim fala a citação do que ela escreveu por revelação divina. Mas se houve um pecado acima de todos que acarretou na destruição do mundo pelo dilúvio, foi o crime de amalgamação do homem e de animais, que degenerou a imagem de Deus e gerou caos em toda parte. Então, pessoal, o que ela está colocando para a gente, que o principal problema, o principal pecado, um pecado acima de todos, que levou os antediluvianos a serem destruídos, foi degenerar a imagem de Deus. E como que eles conseguiram degenerar a imagem de Deus? Através de amalgamação. Eu não sei quanto tempo você tem na igreja e talvez você nunca tenha ouvido falar esse termo. O povo está querendo entrar aqui. Daí. Eu, por exemplo, fui ver esse termo a primeira vez faz 4 anos, mais ou menos, que eu vi esse termo de amalgamação e eu fui procurar, estudar, entender o que isso significava. E tem uma grande discussão, tá, pessoal, sobre esse termo que está em vermelho aqui. Porque eles interpretavam essa amalgamação como sendo, de fato, um sexo entre homem e animal. Depois ele fala, não, essa interpretação está errada. É uma amalgamação de homem com homem, mistura de homem, e de animal com animal, que gera outras raças, tá bom? Eu não vou entrar no mérito dessa discussão, porque para mim não importa. Para mim não interessa se foi sexo de homem com animais ou de homem com homem, não sei. Tem algumas teorias que falam sobre os Néfilins e algumas coisas assim, mas isso de fato não importa para a gente hoje, tá? Então ele fala, que a Ellen White continua falando que cada espécie de animais que Deus criou foi preservada na arca. As confusas espécies que Deus não criou, mas que foram resultados de amalgamação, foram destruídas pelo dilúvio. E ela fala, desde o dilúvio tem havido amalgamação de homem e animal, conforme se pode ver nas quase infinitas variedades de espécies e de animais em certas raças humanas. Explicando um pouquinho sobre o que seria amalgamação. Se você não ouviu, se você ainda não tinha familiaridade com esse termo. Por definição, ela é simplesmente uma mistura. Amalgamação significa mistura, mas não é qualquer mistura, tá? Se você procurar no Google, você vai ver que a primeira definição que ele traz é da odontologia, que antigamente se fazia obturação através de amálgama, que era uma liga metálica, tá? Se não me engano, de prata e mercúrio. Você tem também amalgamação na botânica. Você pega aí uma semente, enxerta numa outra árvore, tá? Você tem dentro da biologia e dentro da sociologia também você tem amalgamação. Mas a definição que eu quero que vocês entendam é que é uma mistura, tá bom? Então, a amalgamação seria um processo de A mais B mais C igual a W. Então, a diferença é que a amalgamação é um tipo de fusão. E essa fusão traz um elemento totalmente novo. Um elemento diferente das partes que lhe deu origem. E aqui está um pouquinho do que eu comentei para vocês, tá? Que é a posição oficial da igreja sobre o que é essa amalgamação. Então, de 1860 até 1947, eles discutiram, fizeram seminário, fizeram conferência geral, trouxeram todo mundo para discutir, e eles têm um entendimento. E eles falaram que seria homem se misturando com besta, ou raça de homens se misturando entre si, e raças de animais se misturando entre si. No final da história, eles não chegaram a um consenso.
Mas o que eu destaco aqui? De quando que parou a oposição oficial da igreja quanto a esse termo? 1947. 1947 não existia edição genética. Não tinha inseminação in vitro. Não tinha, basicamente, não tinha o DNA humano mapeado. Então, eles tinham uma mentalidade segundo a tecnologia do que eles tinham na época. Então, o que a gente vai falar aqui hipoteticamente? Então, ponto 1. Se fosse a mistura de homem com animal, Deus não permitiu que nenhuma dessas coisas, nenhum desses resultados de amalgamação, que é onde se especula que os dinossauros fossem resultados de amalgamação, entrasse na arca. Então, eles foram extintos. E 2, se fossem homens se misturando, se um homem era se misturando através de casamentos entre descendentes de Sete, Caim e outras raças de animais, eles também não entraram na arca. Mas o que eu estou querendo falar? Que tanto faz. Durante que eles tiveram essa discussão de saber se era homem fazendo sexo com animal, se era homem casando com pessoas de outra raça, se era o filho de Deus se casando com as filhas dos homens, que eram o povo que não eram os povos de Deus, não importa, tanto faz. Porque o ponto de vista mudou. O ponto de discussão que a gente tem mudou. Naquela época que era discutido isso, era impossível eles conseguirem entender a hibridização entre homem e animal. Esse é o primeiro ponto. Então, se você procurar na internet sobre esse termo, hibridização entre homem e animal, você vai ver que em julho do ano passado já foi permitido no Japão e na China que essas, entre aspas, essas coisas pudessem ser criadas. Na verdade, elas já existiam durante muito tempo. Nos anos 2000, você já tinha ratos com orelhas humanas. Você já tem pesquisas tentando fazer um coração humano crescer dentro de um porco, por exemplo. Só que ainda não era permitido por lei que esses animais, esses seres se desenvolvessem, que esses seres crescessem. Mas ainda não é o ponto onde eu quero chegar. É um ponto que eles não levaram em consideração, que é os engenhos de Satanás. Nós temos uma citação também da Ellen White, que ela fala que os que professam ser seguidores de Cristo devem ser instrumentos vivos que cooperem com as inteligências celestiais, mas pela união com o mundo. Olha só, pela união com o mundo, o caráter do povo de Deus ficou embaciado. Pela amalgamação com o que é corrupto. Então, Ellen White está falando que a amalgamação também existe quando você mistura as coisas que são de Deus com os engenhos de Satanás. E numa outra citação ela fala: todo joio é semeado pelo maligno. Toda erva é nociva, é de sua semeadura. Sem o som. Paulo, eu acho que o seu microfone ficou ativo. Então, continuando. E ela fala ali que toda erva, tudo que é nocivo, tudo que é maligno, foi pelos métodos engenhosos de amálgama. E assim ele corrompeu a terra com o joio. Então, quando eu estou falando de amálgama, especialmente nesse seminário, eu estou falando que havia um processo de amalgamação física onde Satanás implantava suas sementes no corpo do homem e também um processo de amálgama onde Satanás implantava suas sementes aonde? No caráter do homem. Continuando. E lá a gente sabe que, então, como que seria nos dias de Noé? Como que esse processo de amalgamação acontece hoje? Então eu vou colocar um vídeo para vocês. Esse vídeo é um trailer, tá bom? E esse trailer, você pode assistir esse documentário na Netflix, tá? Ele chama Seleção Artificial. Esse aqui é um videozinho curtinho. Então entenda que hoje,
com a tecnologia que a gente tem, não é difícil você fazer modificações genéticas nos seres vivos. Não é difícil você querer escolher o gene. Agora pensa comigo, esse ponto é muito importante. Quem que fez? Quem que é o responsável por essa máquina que é o nosso corpo? Quem entende? Quem que traz as recomendações de saúde, de alimentação, de ter que fazer exercício? Vem tudo de Deus. E o que a nossa sociedade quer? Se curar com uma pílula. Quer ter uma memória perfeita? Quer fazer algo que é contrário à vontade de Deus. Olha que interessante. Vou colocar aqui para vocês, só um minutinho. Not advise that anyone watching this video do what is about to be done here. These compounds are not for human consumption. They are for research purposes only. Our civilization is vulnerable. It's not sustainable. We have no choice but to continue exploring the tree of knowledge, but we always run the risk of discovering something that we cannot handle. We can take a gene from one organism, put it in another, and make a medication that can save a bunch of people's lives. It assumed that getting DNA and making changes and stuff cost millions of dollars, and that you needed a huge lab and a research team. You'd be surprised what there is on YouTube. CRISPR was the starting gun. Lets you edit just about any gene. Alzheimer's, cystic fibrosis could be diseases of the past. He's missing both copies of the RPE65 gene. He will eventually go completely blind. Then what kind of world can we build? The risks of humans undermining their own existence are very real. We are developing gene therapy technologies to help people take the health of their lives in their own hands. There needs to be rules. Don't put gene drives into the wild. Gene drives could cause irreversible ecological damage. It's amazing the things that we could do with this. The question is, should we? What happens if diseases were just eradicated? Technological breakthrough that could change the future of mankind. This is truly experimentation on human beings. These cells can regrow your kidney. Biohackers actively working on themselves. How many injections have you given yourself? We are in control of our destinies now. If you're really playing God, you don't care what other people think. Pessoal, conseguiram perceber que ele fala aí no final? Nós estamos brincando de quê? De ser Deus. Nós estamos brincando de criar as coisas. E se algum tempo atrás isso parecia uma realidade muito distinta, se isso algum tempo atrás parecia ser muito difícil, hoje é uma realidade que você consegue comprar pela Amazon. Você consegue comprar um teste para você fazer uma edição genética no seu cachorro. Você consegue fazer um cachorro que brilha no escuro. E eu pergunto, até onde que a gente vai? Até onde que o ser humano é capaz de ir? Você acha, um ponto para você refletir, que era um dever do ser humano ter um vírus estocado e tivesse se manipulando ele, como o caso do coronavírus? Você acha que... Não estou falando que foi uma conspiração global, tá? Que o vírus foi criado em laboratório chinês e que eles... igual o pessoal está falando por aí. Eu estou falando que não competia o ser humano fazer esse tipo de coisa. Não competia a gente. E se não foi um laboratório que criou, foi o engenho de Satanás, que fez com que isso se espalhasse. Então, para vocês refletirem, até onde que a gente está indo? Olha como que a gente está desfigurando. Essa é a palavra-chave. Como a gente está desfigurando a criação de Deus, quando a gente está querendo fazer uma edição genética, melhorar as coisas que Deus criou. Continuando aqui na apresentação. Então nós temos aí um primeiro objetivo de Satanás, desfigurar a criação de Deus. E o segundo, como ele sempre quis, tomar o lugar de Deus.
E tem um outro ponto que está acontecendo e talvez a gente ainda não tenha percebido, tá? Já eu vou colocar o outro vídeo para vocês e a gente já encerra. Já tá dando aqui quase 1 hora que eu tô falando, para não ficar muito cansativo. Eu vou fechar já falando para vocês o que é, de fato, a amalgamação nos dias de hoje. E ela existe do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista científico, e não é uma coisa nova, tá? Então, transhumanismo. Não sei se você já tinha ouvido falar disso, mas é uma ciência que tem o objetivo de melhorar a condição humana a partir do uso de ciência e tecnologia. Então, eles combinam biotecnologia, nanotecnologia e neurotecnologia para aumentar a capacidade cognitiva e superar as limitações físicas e psicológicas. Falando de uma forma secular, isso não seria muito bom? Pensa comigo. Você não precisa mais se preocupar com Alzheimer. Você não precisa mais se preocupar se você está perdendo a visão. Você não precisa se preocupar mais se você está com a memória ruim. Pensa, olha o que é a principal filosofia deles, do que eles promovem. Como seria viver a evolução? Olha de novo, evolucionismo. Se você for estudar isso a fundo, você vai perceber que a raiz, toda a raiz disso vem lá do evolucionismo, tá bom? E ele fala como seria viver a evolução da sua própria espécie. Um processo biológico de seleção natural que deu origem a todas as espécies na Terra leva centenas de gerações para transformar uma espécie em outra. Mas se esse processo, se esse tempo pudesse ser ignorado? Se você pudesse ter superpoderes, super força a partir de amanhã, se você pudesse se curar de qualquer doença, se você pudesse ter a vida eterna aqui na Terra, é isso que essa filosofia, essa ciência, não é uma filosofia, desculpa, está vendendo, está promovendo. E talvez você fale assim, o André tá ficando meio doido, esse negócio parece, assim, coisa de ficção científica, né? Parece coisa que a gente vê na tela do cinema, parece que é coisa que a gente tá, sim, tá muito longe de viver isso. Então eu quero colocar para vocês um último vídeo, e esse, deixa eu ver se todo mundo tá aqui, olha só, 13 pessoas ainda estão aqui. Guilherme, depois eu mando os slides, tá? E eu vou colocar esse último vídeo, que é um dos caras mais proeminentes nos dias de hoje, e que para mim, ele é um outro cara que é iluminado por Satanás, tá? Porque o que ele fala, o que ele está promovendo, e os países estão comprando. Você vê países trazendo ele para discursar. Ele quer trazer uma revolução. E ele coloca alguns pontos muito bem pertinentes para a gente que conhece a verdade de Deus. Para a gente que, a partir disso também, que agora a gente sabe de biotecnologia, amalgamação, a mistura de homem com máquina, que é um processo de amalgamação, o processo da inteligência artificial, processo de edição genética. E esse cara, se você tiver um tempinho, pega para assistir os vídeos dele, tá bom? Esse vídeo originalmente dele aqui tem mais de 2 horas. Eu editei para ficar com 13 minutos. Então eu vou colocar só o comecinho, porque é um ponto que eu quero comentar com vocês. E depois eu mando esse vídeo aí para vocês por WhatsApp para vocês assistirem, tá bom? Para não ficar muito cansativo. E terminando aqui, eu abro para perguntas, tá bom? Eu sei que eu falei um pouco rápido, foi muito em cima, muita informação, mas ainda a gente tem um tempinho aí para tirar as dúvidas. Então eu vou colocar para vocês e vou comentar algumas partes, tá bom? É uma alegria. Eu queria citar uma frase do seu livro 21 lições para o século XXI, que parece contraditória a princípio. Eu queria que você falasse um pouco dela, que é, vou falar em português, quanto maior é a potência da ciência, maior é a impotência da razão.
Eu queria entender, quer dizer, o desenvolvimento da ciência faz com que o homem não tenha mais controle sobre a realidade? Queria que você falasse um pouco sobre isso. De que forma isso Yes, acontece? New scientific discoveries and inventions are giving us immense power, but we don't necessarily have the understanding and the responsibility to use this power wisely. So we've seen it before, like with nuclear energy, that the scientists gave humans the power to either create very cheap energy or also to destroy the world with nuclear bombs. And most people, at least at first, did not really understand the technology and therefore lacked the ability to make reasonable decisions. And we are now seeing it again in an even more extreme form. Most people around the world, including most politicians, their understanding of artificial intelligence and biotechnology is very, very limited. Now, these two technologies in particular, artificial intelligence and biotechnology, bioengineering, they are really giving us divine power. Note bem essa parte do que ele está destacando, que a combinação dessas tecnologias, a mistura dessas tecnologias, está dando o quê para o homem? Poderes divinos de criação. Você consegue entender qual que é o grande problema disso? Gente querendo tomar o lugar de Deus. Na verdade, quem que está querendo tomar o lugar de Deus? Of creation. They are really upgrading humans to be gods. And I don't mean this as a metaphor, but literally, we are acquiring abilities which traditionally were thought to be divine abilities. The ability to re-engineer and to create life. But the vast majority of people and politicians, they have a very limited understanding of the technology and its potential. And therefore, the danger is that we will not make wise decisions about how to use these technologies. Eu queria falar um pouco sobre o trabalho de escrever os seus livros. Seus livros são extremamente... Notem agora quem que ele fala, sobre o que ele fala dos livros. Comunicativos, e eles comunicam ideias bastante complexas, e tem a narrativa deles tem muito de ficção no sentido do ritmo, da escolha dos caminhos. E eu queria então saber se a literatura de ficção, em especial a ficção científica de autores como Orwell, Huxley e o Asimov, Notaram o nome das pessoas que ela falou? O Asimov, o próprio Huxley? E olha o que esse cara que está discursando nas Nações Unidas fala. Influenciam o seu trabalho de escrita. Very much so. I mean, I think that my job is to kind of build a bridge between the scientific community and the general public. Many scientists are just engaged with their own deep research in various fields, from evolution. Lembra do que eu disse da citação de Ellen White, que a verdadeira ciência existe para os propósitos que são divinos? Vocês acham que evolução genética está dentro disso? Dentro dessa ciência verdadeira? Or genetics, or climate science, or AI. And they write only for a small circle of other scientists. And we need people that will communicate the latest findings and theories of the scientific community to the general public, to serve as this kind of bridge. And to do that, you have to write and you have to talk in a way. Bom, pessoal, eu vou terminar por aqui. Eu vou adiantar para você o que ele fala na frente, depois você assiste. Ele vai destacar de como que essas tecnologias combinadas com algoritmos, por exemplo, do que a gente tem em redes sociais, vai determinar a forma com que o governo vai controlar a mente das pessoas. E ele entra num debate um pouco filosófico, né, falando sobre o perigo, né, de ter essa concentração de poder em poucas mãos. Ele fala que nós já estamos sendo controlados sem saber
E ele vai falando, e eu quero que quando vocês forem assistir na casa de vocês, que vocês enxerguem que hoje já não é tão complicado para se conseguir instaurar, por exemplo, uma nova ordem mundial. E eu não estou fazendo teoria da conspiração, eu estou falando que o cerco está se armando e há 150 anos. Não é de ontem para hoje. Então, perceba como que você, às vezes, vai estar envolvido nisso, às vezes mesmo que indiretamente, às vezes sendo hipnotizado por isso daqui, hipnotizado pelo próprio telefone, e você, às vezes, nem está tomando conta mais das suas próprias decisões. Então, como o vídeo é um pouquinho longo, não ficar tomando o tempo de vocês, se tiverem alguma pergunta, podem fazer, tá bom? Pode liberar o microfone e fazer, senão a gente já vai encerrando por aqui, e depois eu preparo um segundo módulo para explicar um pouco mais dos pormenores, mostrando as notícias, artigos científicos, coisas mais recentes que estão acontecendo. Então isso daqui foi só é um assunto muito vasto, então foi só uma introdução para falar que está existindo processo de mistura de homem com máquina, está existindo edição genética, e tudo isso é plano, é agenda de Satanás. Por outro lado, nós temos muitas outras agendas do que a gente podia discutir. Da parte de vista da sociologia, que a gente fala de comunismo, a gente fala da destruição de família. E isso são coisas que estão trabalhando numa engrenagem. É umas coisas que estão juntas, acontecendo tudo ao mesmo tempo, e às vezes a gente não vê, a gente não percebe. Então, queria abrir para perguntas, se alguém tiver alguma pergunta. Então, antes de mais nada, eu já agradeço por vocês terem ficado aí até o final, que foi alguma hora. Deixa eu ver aqui no chat. Comentei sim, Guilherme. Há uma especulação que, inclusive, o Michelson Borges, que para mim é um dos caras mais habilitados para falar disso no Brasil, e o Rodrigo Silva também. E isso é especulação, tá? Porque a gente não tem uma evidência científica, a gente não tem um escrito falando que os dinossauros seriam um processo de amalgamação. E é diferente do que a gente vê hoje na representação de cinema. Que, por exemplo, o T-Rex, ele andava se arrastando, porque nas dimensões dele ele não teria um equilíbrio. Então ele era uma aberração mesmo de espécie. Mas não cheguei a tratar pormenores do que teria sido a amalgamação nos antediluvianos. Falei mais da amalgamação, só do que acontece nos dias de hoje, do ponto de vista científico. Ô, André. Quem fala? Jean? Jean. Cadê você aqui, Jean? Fala aí, Jean. André, só ver se eu entendi certinho. Amalgamação, cara, ela é tanto a mistura, igual você mostrou de animais com homens e tudo que rolou para trás, quanto a mistura de qualquer coisa que é considerada de Deus com coisas humanas é considerada uma amalgamação também ou não? Então, Ellen White, ela coloca que Satanás, ele implanta, inclusive, sementes, ela usa esse termo, sementes, através de seus engenhos no caráter do homem. Entendeu? Então, ela, tipo assim, não tem como eu falar assim, ó, isso daqui é Satanás assim, na forma geral, que a gente tem concepção de ser certo ou errado, é engenho de Satanás. Quer um exemplo? Eu estava até discutindo isso com o Edno. Cadê o Edno? O Edno tá aqui ainda? Sei lá, às vezes até dormiu, né? Que a gente tinha uma discussão se era possível a gente viver sem pecar. É a primeira coisa que vem na sua cabeça, não tem jeito, a gente é pecador, a gente vive para pecar. Só que se a gente olha ao longo da história e a gente olha na Bíblia, não vou apontar os textos agora, a gente consegue viver sem pecado, sim. E não por nossas forças, mas pelas forças de Deus. Mas o que foi colocado na nossa cabeça? O que foi colocado na nossa natureza pecaminosa? Que é impossível viver sem pecar. É impossível levar uma vida de santidade. E isso não foi do dia para a noite, foi de geração em geração. Não é o pecado que passa de geração para geração,
a fraqueza, os defeitos de caráter que vão se passando de geração em geração. Entendi. Ô, André, última coisa, só para analisar aqui. Queria agradecer você, viu, cara? Nossa, muito fera mesmo, esse seminário aí. Próxima vez que você for continuar aí, me convida, tá? Que eu quero participar. E Beleza. mais uma coisa, cara, esse dia eu tava conversando com a Marcela, e até eu já falei, nossa, acho que tô ficando até meio louco, sabe? Mas eu fiquei pensando assim, cara, o nosso papel como cristão, diante dessa epidemia, essa pandemia que a gente tá vivendo hoje, certo? Será que a nossa atitude não teria que ser o contrário, cara? Às vezes eu fico pensando, sabe? Por exemplo, assim, cara, por que a gente tá indo só na ideia da ciência, e muitas das vezes esquecendo o cristianismo? Que no caso é orar, bater de frente, ir atrás, sabe? E ao mesmo tempo, até que ponto que a gente estaria errado em talvez quebrar algumas leis do governo e de outras pessoas que, por exemplo, falam assim, ó, todas as igrejas têm que fechar, tá? Aí, vamos supor, nós, como cristãos, tomasse um partido e falasse, não, a gente não vai fechar, porque a gente acredita que Deus pode salvar e pode curar essas pessoas. Por que a gente não toma essa atitude, entendeu? E eu fico pensando, será que a gente não está deixando sendo conduzido por essas pessoas, por esses governantes, cara? Entendeu o que quis dizer? Entendi. Eu acho que é um ponto muito bom para se discutir. Mas, assim, o primeiro ponto é que a cautela sempre foi colocado até para os cristãos. Então, Jesus falava, ore para que sua fuga não aconteça no sábado, nem no inverno, se esconda, isso e aquilo. Então, a cautela, inclusive, deve existir, sim. Agora, o ponto que você falou é muito interessante. Primeiro, que para você não ser atingido, não ser acometido por esse vírus e ficar doente, o que você precisa de ter no seu corpo? Imunidade. A imunidade você consegue de que forma? Alimentação balanceada, exercício físico. Aí eu te pergunto, do ponto de vista geral, todos nós cristãos, como é que tá isso aí na igreja? Como é que você acha que tá? Então eu vejo esse problema dessa crise agora do coronavírus como um tiro de alerta. É um ponto de vista para você abrir os seus olhos, de você analisar você mesmo. Você analisa primeiro a tua inteligência emocional para lidar com esse tipo de problema. Você analisa a tua fé, se você tem confiança de Deus, confiança em Deus para que Ele possa te proteger, que nenhum mal vai chegar à tua tenda. Você analisa também a tua saúde. Você analisa também sua convivência. Você analisa se você é levado pela mídia. Você consegue ter diversas coisas para você olhar para dentro de você e ver se lá na frente, quando vier de fato as grandes provações, os grandes problemas, se você está preparado ou não. Então, se você ficou assustado, ou você fica, às vezes, discutindo questões pormenores, né, que não fazem sentido. Criou no laboratório. A China fez isso para crescer a economia. Não, isso não é importante. O importante é você ver como que você, como cristão, está reagindo a isso. Agora, do ponto de vista coletivo, e contra e atrás, eu tenho uma outra análise também, que mostra o tanto que é fácil o governo fechar a igreja. Às vezes a gente pensava assim, decreto dominical, isso é impossível. As pessoas seguir essas leis, isso não acontece, as pessoas vão abrir os templos e vão para lá. Só que, cara, vai vir acompanhado de muito problema social, crise ambiental, e problema disso, problema daquilo, e as pessoas vão fazer esse efeito de manada. Inclusive, esse efeito de manada, de todo mundo ir para um mesmo ideal, nesse vídeo aí que eu estava passando para vocês, o cara fala sobre isso. De como que é perigoso o governo conseguir controlar a população. Ou não sequer o governo, às vezes grandes corporações, entendeu? Então eu acho assim, é uma análise que a gente tem que pensar assim, e eu acho que é uma coisa para a gente refletir. Tá bom? André, uma pergunta... Oi? André, eu acho assim, completando o que o Jean falou aí, eu penso da seguinte maneira. Eu acho que Deus sempre pediu para que a gente se prevenisse, que sim, Ele dá sim o poder dele nos proteger, mas nós temos que fazer a nossa parte. Nos tempos das pragas, Ele pediu que as pessoas se fechassem, que pintassem
umbrais das portas. Ou seja, era uma maneira dele se proteger, que ele estaria fazendo a parte dele. Por outro lado, a gente deve usar a mídia a nosso favor. As pessoas estão aflitas, estão com medo. Com isso, a gente pode, através das mídias, passarem para ele uma tranquilidade, uma paz. Entendeu? Acho que talvez Deus esteja preparando a gente, sim, com certeza, e a gente pode estar fazendo isso pelos outros, através das mídias, e cada um mostrando para eles o que é bom. Se a gente for ver também por um grosso modo, o próprio vírus é o resultado de amalgamação. Ele foi uma mistura do quê? Do vírus que já existia, do corona, com o morcego e a galera que comia morcego. Então, assim, eu consigo ver, Guilherme, uma relação entre esses acontecimentos recentes e com o decreto dominical, mas não uma relação direta. Eu vejo mais como uma coisa que a gente tem que abrir o olho e que não é só isso que está acontecendo, tem muitas outras coisas acontecendo ao mesmo tempo e a gente tem que estar preparado. E preparado tanto na fé, do ponto de vista espiritual, André, quanto psicologicamente. Tem a Luquinha? André, tá me ouvindo? Tô, fala aí. Isso. Tô aqui ainda. Vou participar porque eu preciso sair agora aqui também. Eu tô no carro ainda. Vocês estão falando aí da questão de amalgamia e também falou dessa questão do coronavírus, né? Que eu acho que não tem nenhum assunto que a gente falar, a gente não vai conseguir se livrar desse assunto, né? Eu vejo assim, cara, realmente o que você falou faz todo sentido. O próprio vírus é uma amalgamia, inclusive eu estava vendo uma reportagem que esse vírus ele teve uma mutação maior, porque ele teve. Eu vi alguma coisa assim, tá? Alguma coisa aí com a cobra e com o morcego também. Se eu tiver errado, depois vocês até me corrijam aí, tá? Mas realmente eu concordo com isso aí do laboratório, né, de Satanás, tá? Só que, assim, é só uma coisa que eu não posso deixar de falar, porque a gente como eu trabalho na área econômica, né, a questão desse vírus pode ser que não seja aí o último passo pro decreto dominical ou pro desenrolar profético, mas assim, pelo que eu tenho conversado com alguns pastores, pelo que eu tenho visto e participado em reuniões, o mundo não vai suportar essa crise economicamente falando, tá? E é uma crise que ela é muito mais psicológica. Claro que ela é de saúde, ela é sanitária, mas ela é mais psicológica porque foi um dos vírus menos letais, se você for levar em proporções, entendeu? É bem menos letal até mesmo que o H1N1, né, que a gente teve aqui. Só que o desenrolar disso, numa reunião que nós tivemos até com o presidente do banco, já se fala de uma crise maior do que a crise de 1929. Então, o mundo não tem saída, né? E aí você vê a declaração do Gordon Brown, né, o primeiro-ministro britânico, falando de que a gente precisa de um governo global. Então a gente, querendo ou não, acho que é um momento ímpar na história da humanidade, que ninguém imaginava estar passando. E eu acho que essa questão da igreja fechar por um tempo é até por anseio de que a gente perde, que a gente só dá valor quando a gente perde, né? Então acho assim que quando as pessoas têm a sensação de perda, elas começam a dar valor. Eu creio nisso como que fosse um alerta divino também, mas eu acho que é o pano de fundo perfeito pro desenrolar aí pro final, entendeu? É verdade, Luquinha. Inclusive, aquele vídeo que eu te mandei, né? A gente viu um vídeo de 2018, um pastor falando que em 2020 a gente teria uma crise econômica muito ferrada e que isso seria o tempo para a igreja crescer, para a igreja se fortalecer e se preparar para os tempos finais, né? E tudo isso, Lucas, a economia, a parte do vírus, mostra o quanto que a gente é frágil. Às vezes a gente fica, é impossível conceber uma ideia de um governo global, isso e aquilo, mas se todo mundo comprar a ideia que é para o bem de todo mundo e que isso vai dar certo, cara, não precisa de muito. Porque dinheiro tem, cara, dinheiro tem, só que tá na mão de quem? Sim. Tá na mão de poucos, né?
E esses poucos vão conseguir controlar todo o resto. A gente aqui é massa de manobra. Sim, e até o que o Jean falou, claro, e assim, desculpa até te interromper, e o que o Jean falou, vou até falar para sair de verdade, senão eu começo a falar, não paro. Mas assim, aproveitando o que o Jean falou, faz todo sentido que a Simone... Ih, acho que ele saiu da reunião, hein? Falou que não ia sair. Vamos ver se ele volta. Oi, alguém tá falando? Quem que é? Otton? Peraí, deixa eu colocar você aqui. Se o Lucas voltar aqui, aí você deixa ele continuar procedendo o que ele estava falando. Tá bom. Mas a Bíblia fala que Deus não faz nada sem antes avisar os seus profetas. E Satanás usa, e tudo ele copia Deus, e tudo também ele usa os seus profetas para anunciar. E qual que é um dos profetas de Satanás? A gente vê esse rapaz aí que você colocou o vídeo dele, é um deles. A gente tem, por exemplo, Hollywood. Sim, Se você assistir Exterminador do Futuro 6, que foi recente, agora lançado o ano passado, você pode ver que a mulher, ela é uma mistura de robô com biotecnologia. Ou seja, eles já estão colocando o plano deles, anunciando isso a todos, né? Só que não aconselho ninguém a assistir esses filmes, inclusive tem os ensinos do Scott Meyer, que não é bom a gente assistir esses filmes, mas você consegue ver os planos de Satanás através dos filmes de Hollywood. Se você quiser comentar algo aí. Esse, na verdade, é um próximo tópico, um próximo seminário que eu estava preparando, porque eu sou um cara viciado em filmes. Eu ainda luto para vencer esse vício, tá? E não adianta falar que não é influenciado por conhecer a verdade, porque é assim. Você acaba sendo menos influenciado, mas é influenciado direto ou indiretamente. E tudo que o cinema faz é um estudo profundo. A gente consegue entender que a origem do cinema nasce com os jesuítas, assim como os teatros, as escolas, né? E tudo isso surge com a ideia de doutrinação. E o cinema serve para doutrinar. E eu acho que o principal ponto hoje, dentro do cinema, só para comentar o que você falou, é a questão do espiritismo. O espiritismo, ele está muito, muito aflorado. E nem é aquele negócio de uma aparição de fato do espírito ou atividade paranormal, essas coisas, mas de um ponto, às vezes, muito mais sutil, que a gente não consegue perceber e acha que é inocente. Mas eu não vou me delongar muito nisso, porque isso já seria um tópico para outra discussão. Mas sim, inclusive a biotecnologia e inteligência artificial vem sendo pregado pelo cinema há muito tempo, que inclusive às vezes gera a vontade da pessoa ter aquilo. Eu queria ter um braço biônico. Eu queria ser um dos X-Men. Se a gente, às vezes, adulto, você pega conversando, falando sobre isso, falando sobre os Vingadores, isso e aquilo, imagina na mente das crianças, né? Mas é isso aí, Otton. Obrigado pelo comentário, pela observação. Mais alguém? Fale agora ou cale-se para sempre. Oi, Otton. Posso colocar só mais uma coisa aqui? Igual, aprendi bastante aí com isso aí. Eu sabia algumas coisas, mas não de uma forma ampla, igual você abriu aí. Deu Tá para certo, abrir obrigado, bastante viu? o leque. Fico feliz que eu tenha conseguido contribuir com algum ponto. Mais um ponto, só uma coisa que eu gostaria de comentar, até com todos que estão às vezes ouvindo, essa questão eu vou colocar da forma que você colocou, que é uma amalgamação na parte sociológica, né? Na parte das ideias aqui no ser humano. Por exemplo, a questão que você comentou aí com o Jean, a questão do perfeccionismo, que a Bíblia fala que é possível, a gente sabe que é para um grupo separado, e a Bíblia bate isso muitas vezes, só que as ideias que foi colocado no nosso meio não deixam a gente enxergar isso na própria Bíblia que a gente lê. Então é interessante da gente não deixar essas opiniões de amalgamação, às vezes, tomar a nossa mente, e sim olhar o que a Bíblia realmente está colocando, porque às vezes a gente não pesquisa o que está ali na Bíblia, não sei se eu vou conseguir colocar bem aqui,
não pesquisa muito bem exatamente o que está ali na Bíblia, e porque outras pessoas defendem aquela ideia, a gente não aceita o que realmente está ali. Porque a nossa mente já fez a gente adotar ideias preconcebidas e a gente não muda mais, porque pessoas talvez maiores falaram que não existe isso na Bíblia. A gente não aceita o que realmente está nela, porque a mudança que fizeram na nossa mente não deixa a gente aceitar o que realmente está nela. É verdade, é verdade. O maior bem, a coisa mais preciosa que a gente tem é a nossa mente e a nossa capacidade de pensar. E quando ela está contaminada com alguma ideia, alguma coisa, é difícil. Por isso que a gente vê um crescimento exponencial de doenças neurológicas, de pessoas em depressão, que é por conta disso. A pergunta que você fez aí, Guilherme, é bem pertinente. Ela entra mais num ponto de vista dentro do livro do Viagem ao Sobrenatural. Então, seria bom todo mundo assistisse o vídeo da entrevista desse autor desse livro, ou que lesse o livro também, tá? Mas eu, respondendo a tua pergunta, é porque isso era uma reunião de espíritas satanistas. Então, Satanás, ele também tem os seus servos, ele também tem as pessoas que trabalham conscientemente para os seus planos. E, na ocasião, o cara que estava lá nessa reunião, ele fazia parte desse grupo. E ele se converte e se torna adventista, tá? Mais alguma pergunta, pessoal? Sim, não? Pergunta não, só agradecer, né? Muito bom seminário e que tenha mais, né? A gente possa aprofundar nisso aí. Aproveitei a oportunidade, já estava todo mundo em casa, falei, então, eu que tenho que agradecer a vocês por ter ficado aí até o final, tá bom? Espero que eu tenha ajudado vocês. Ajudou e muito. Valeu, Alain, até mais. Um abraço a todos. Então é isso, pessoal, muito obrigado. A gente se vê por aí, na hora que o vírus passar. Obrigado pela presença de vocês e até mais. Deixa eu terminar de gravar. Tá bom. Tchau, pessoal. Até mais. Valeu, André. Faz outro logo, hein?